Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Você viu o tal corte anunciado para amanhã, acabou ficando para esta semana e dos bastidores extrai-se a informação que há muita resistência do Ministério, especialmente das áreas sociais, com os cortes propostos. O governo está numa sinuca de bico, porque, de um lado, precisa fazer os cortes. Precisa fazer os cortes. Não tem mais jeito, né? Sob pena de ver ruir os seus planos econômicos. Inflação alta, além da meta, problemas gravíssimos no horizonte. E o governo não consegue fazer os cortes. É o que temos de especial no Brasil esta semana. E você vai ver também que estamos acompanhando com atenção um fato gravíssimo que foi o assassinato, no fim de semana, de um empresário com ligações com o PCC no aeroporto de Congonhas, na saída do Terminal 2. Ele foi metralhado, fuzilado, porque foram fuzis utilizados e outras armas. Pessoas que não tinham nada a ver com os fatos acabaram ficando feridas. Morreu um motorista de aplicativo, não tinha nada a ver com a história, estava trabalhando. E isso demonstra a ousadia, a imensa, gigantesca ousadia, o atrevimento a que chega o crime organizado no Brasil. Sob os olhares, é essa a verdade, sob os olhares impotentes dos governos estadual e federal, dos governos estaduais e federais. É um problema que, desde que começou a surgir, encontrou um paredão, uma recusa dos governos de investigar. Ou porque tem muita gente grossa envolvida, gente grossa que eu falo são pessoas do andar de cima, ou porque tem medo de expor as suas vidas. Enfim, sempre vão empurrando com a barriga, sem deixar de fazer enormes reuniões. Reunião para cá, reunião no Palácio tal, seminário sobre crime organizado, seminário aqui, e a justiça também. Nesses casos, polícia, esse pessoal tem muito dinheiro, ameaça, as pessoas se submetem, é claro que querem sobreviver, enfim. Também estamos numa sinuca de bico dessa gente que aprofunda o seu poder no tráfico de drogas, na conquista de espaços no meio político, no meio empresarial, né? Você vê que esse corretor de imóveis que foi morto estava ligado ao PCC nos investimentos que ele fazia e também na compra de imóveis, postos de gasolina, etc., que auxiliam essa associação criminosa na lavagem de dinheiro. Só para dar um panorama de como começa a semana. Quer saber essa história do PCC? Está tudo dominado
e é como gravidez, só avança, não se vê um recuo, só avança. E da onde partem as ordens? As ordens partem dos presídios, inclusive os de segurança máxima, onde estão internados, onde estão presos os principais líderes do PCC. Os líderes continuam liderando de dentro dos presídios. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar as manchetes e a gente volta a esses assuntos. Vocês vão desculpar, eu continuo resfriado e com problemas de tosse, então... E não é o Jornal da Tosse, aquele antigo da Record. Aqui está todo mundo com tosse. O Estadão. Controle do orçamento pelo Congresso do Brasil é o maior do que em países da OCDE. Isso é uma distorção, né? Essa história de emenda parlamentar, né, obrigatória. Então é o Congresso assumindo poderes que são do Poder Executivo, uma bruta distorção. Aqui está a Folha. Ressarcimento potencial derrubado por Toffoli na Lava Jato era de 17 bi. Quer dizer, um juiz do Paraná, comanda uma ação. A ação é chancelada por todos os níveis da justiça brasileira, inclusive pelo Supremo. Um presidente da República é preso. Há delações premiadas, tudo provado e comprovado, e aí descobrem que esse juiz não tinha competência, que ele agiu de má fé, que ele conversou com os promotores, e agora corremos o risco, nós, né, pagantes de impostos, de devolver o dinheiro para esses criminosos confessos, né, que prejudicaram o país dessa maneira. E ainda tem gente, cada um tem a sua opinião, que acha que a Lava Jato prejudicou muito o país porque, entre aspas, arruinou grandes empresas brasileiras que disputavam obras do campo internacional. O Odebrecht corrompeu a América Latina quase toda. Um ex-presidente da América do Sul, do Peru, está preso, teve a sua prisão decretada, não está preso, teve a sua prisão decretada devido à corrupção, né, patrocinada, claro, ele não é inocente, pela Odebrecht, que não tem mais esse nome em toda a América Latina. Bom, tá aqui, ó, valor. Desvirtuadas emendas de bancadas estaduais deixam de financiar obras estruturantes. Quer dizer, existe um compromisso de que parte das emendas sejam utilizadas para obras de importância, na saúde, etc. Aí está assim, ó, em 2023, de cada 10 alocados por meio desse instrumento, menos de 10% foram usados em projetos de infraestrutura e investimentos de vulto. O resto, tudo campanha eleitoral. Em alguns casos escandalosos, prefeitos recebem um baratinho, uma partezinha, né? Uma compensaçãozinha do que empreiteiras amigas recebem por obras dentro das prefeituras. E mais, isso é antidemocrático. Antidemocrático, está provado que as prefeituras que receberam dinheiro dos seus parlamentares amigos dessas emendas
conseguiram sucesso nas eleições. Ou elegeram seus preferidos, ou os prefeitos se reelegeram. Isso é uma vergonha! Vergonha! Olha aí. Trump eleva risco de impasse na Conferência do Clima. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto. Sabesp vai cortar desconto de grandes clientes. Quero mostrar manchete do Globo, aqui o Flamengo, absoluto Flamengo é o pentacampeão. Derrotou o Atlético de Minas por 1-0. Mesmo se não derrotasse, precisava de uma diferença muito grande. Foi um golaço de Gonzalo Plata e deu esperança ao torcedor de um futuro promissor sob o comando de Felipe Luiz. Na comemoração, Gabigol anunciou que deixará o Flamengo a partir de janeiro e defenderá o Cruzeiro. Olha a festa do Flamengo. E aí, problemas em Belo Horizonte, invasão de campo, coisas atiradas. Isso precisa definitivamente acabar. É preciso que as pessoas que compareçam aos estádios, jogadores de futebol, quem aprecia o esporte, etc., tenha toda a segurança. Esses vândalos precisam ser engaiolados. Não tem perdão. O Brasil tem muito essa coisa, vamos dar a outra face. Tem que prender essa... coitado, é o filho de uma lavadeira. Tem que prender essa gente. Né? Tem que prender. Deixa eu ver aqui. Brasil teme que Trump esvazie legado do país no comando do G20. Quer dizer, não é legado, né? É proposta. Toda hora o Lula apresenta uma proposta porque, segundo até seus correligionários mais próximos, ele quer ou ser secretário-geral da ONU, ou ser reeleito, ou ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Republicano, que é o Bush, é o Trump, tende a não endossar pautas encampadas por Biden, como aliança contra a fome, comércio sustentável e taxação de ricos. Aí, né, são as ideias que o Brasil tem, que até receber o endosso de um outro país. Há uma semana da cúpula de chefes de Estado do G20, que reúne no Rio, nos dias 18 e 19, as maiores economias do mundo e as uniões europeia e africana, o Brasil recebeu apoio expressivo para as principais pautas de sua previdência, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o comércio internacional atrelado ao desenvolvimento sustentável e a taxação dos super ricos. No entanto, a diplomacia brasileira teme que os compromissos obtidos após uma intensa jornada de negociações ao longo de 2024 sejam abandonados pelos Estados Unidos com a posse de Donald Trump, que é negacionista climático, adepto da guerra comercial e isolacionista. O Brasil quer ampliar fontes de financiamento e redirecionar recursos existentes em organismos multilaterais. A COP29 começa hoje, essa esvaziada, no Azerbaijão, também sob a sombra da presidência Trump. Quer dizer, o panorama internacional, com a chegada do Trump, não tomou posse ainda, entra em ebulição. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe se o que estava sendo preparado, porque a vitória da Câmara era certa, não havia dúvida sobre isso, né? Especialmente nos meios intelectuais, né? E de repente vem
o Trump, né, e diz que vai mudar tudo, já expôs o seu pensamento durante a campanha. Aliás, tem as viúvas da Câmara. Olha, os dois candidatos para o mundo, os dois candidatos, tanto Trump como Kamala, eram duas incertezas. Pelas loucuras, que é o Trump, e a Kamala a Câmara é uma garrafa vazia. Você lembra alguma ideia que a Câmara expôs no programa de governo dela? Nada. Falou de questões identitárias, eu sou uma negra que venceu, a universidade tal, a mulher. Ela reflete a posição das esquerdas, inclusive brasileiras, que adoraram a Câmara, tão bonitinha, negra, vamos ter a primeira mulher negra. Se ela sabia de alguma coisa ou não estava muito que interessando essa gente. Será que eu não tenho a menor simpatia pelo Trump? E vejo que algumas pessoas que não têm simpatia por ele também perguntam: será que o povo americano é tão burro, é tão idiota, é tão ignorante que vota de maneira suicida num candidato a presidente da República? Será que o Biden, né, foi tão bom assim? Será que ele conduziu tão bem o governo? Será? Me parece que não. Me parece que não. Tanto que ele teve uma reação. E exatamente agora a gente fica sabendo que essa reação partiu da área dos trabalhadores americanos, né? Das áreas mais pobres, né, dos Estados Unidos. Não dos mais ricos, como imaginavam os intelectuais aqui. Por quê? Porque os democratas, Biden, etc., acabaram se vinculando a outras questões identitárias, aborto, blá, 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 e a economia americana pendeu muito para o lado do primeiro andar, do andar de cima. Os trabalhadores, o custo de vida, tudo isso, toda essa cadeia de proteção às pessoas, tudo isso foi abandonado ou praticamente abandonado pelo governo Biden. Foi uma reação. Talvez essa gente não tenha nem querido que o Trump fosse presidente de novo, mas reagiu ao governo Biden e aos democratas. Pegar aqui para você, para estimular a sua segunda-feira, a Folha de São Paulo de domingo, é a manchete, ó. Brasil possui 65% dos servidores com estabilidade. Suécia tem 1%. Olha, eu sou contra essa estabilidade, mas eu reconheço que quando ela foi instituída era uma proteção para quem ia para o serviço público, porque aí entra presidente, sai presidente e muda tudo, mudava tudo. Isso lá quando essa questão da estabilidade no serviço público foi criada. Tá bom, a Suécia, agora fazer uma comparação da instituição, da cultura, da economia da Suécia com o Brasil é cruel, viu? É cruel, realmente. Regras protegem ampla variedade de carreiras, enquanto cargos considerados de Estado são apenas 11,2%. De Estado são funcionários que precisam de estabilidade mesmo.
Por exemplo, Exército, Aeronáutica, Marinha, por exemplo, juízes, né, diplomatas. Aí isso todo mundo separa e dá uma certa estabilidade, senão você não atrai para a profissão pessoas que gostariam de prestar serviço, mas que precisam ser remuneradas, precisam ganhar a vida. Bom, diz que não. O Trump e o Putin se telefonaram, né? Logo depois da eleição do Trump. Eles são amiguinhos, se dão bem. E, enfim, ele pediu moderação, porque, segundo ele, o Biden encheu de tropas americanas, a região, o Oriente, enfim. Olha, amigo Putin, espere eu tomar posse e tal. Ele diz que vai acabar a guerra um dia. A perspectiva em Kiev, meus pais, que eram da região, falavam Kiev, por isso que de vez em quando em Kiev, lá se fala Kiev em ucraniano. Kiev é em russo. Eles chamam de Kiev, os ucranianos. Lá em Kiev, há pânico, porque a ideia do Trump é convencer, entre aspas, com a força que tem o governo americano, de que a Ucrânia entregue aquelas regiões reivindicadas pela Rússia e vamos começar paz e tudo, etc, etc. É bom lembrar ao presidente Trump que a Inglaterra, as potências europeias, quando Hitler quis determinadas regiões, concedeu em troca da paz, e logo depois ele quis mais. E a Rússia tem planos de avanço, se possível, na Europa toda. A Rússia ainda tem a memória histórica daquele império gigantesco que incluiu tudo. Depois virou União Soviética, mas era praticamente aquele império. Ainda sonha e por isso os países que, de alguma maneira, foram influenciados ou pertencentes a esse império estão na OTAN, tremem de medo em ouvir falar da Rússia de Putin. Polônia, República Tcheca, República Eslováquia, os países da antiga Iugoslávia, os países bálticos, enfim, a Finlândia, né, a Suécia, enfim. Os países tremem de medo. Vamos ver se é que o Trump vai fazer isso, se ele não está enganado. Quer dizer, a gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar porque o cara sentou ali, botou a bunda naquela cadeira, tem que se contentar com algumas circunstâncias que comandam hoje o mundo, alguns compromissos assumidos por governos anteriores. Não é um rei absolutista que vai assumir o governo dos Estados Unidos. Agora, que o Putin está contente, viu? Aí, neste fim de semana, a madrugada passada, não essa agora, né? A madrugada passada, a Ucrânia encheu Moscou de drones. Tem gente ferida, prédios danificados. Eu não sei a quantidade, mas tem. Quer dizer, em compensação, a Rússia bombardeou, também mandou drones para Kiev, né? Kiev foi mantido na escuridão, enfim, é uma crueldade
essa guerra que não, vai acabar não levando a nada. Do jeito que os peões da política internacional estão se posicionando, não vai levar a nada. Que mais que a gente tem? Claro, tem muita coisa. Semana que vem vai começar aqui, né, a reunião que o Brasil, Lula pretende brilhar nessa reunião, COP, ressarcimento potencial. Vamos dar uma viradinha aqui, passeada. Estou passeando muito pela Folha, vamos dar uma passeada pelo Estadão. Controle do orçamento pelo Congresso, a recalcitrância dos dinossauros. É o Estadão, né, dizendo que ministros ameaçam pedir demissão caso sejam atingidos por cortes no pacote fiscal. Confrontam a equipe econômica e Lula da Silva apenas assiste, sem tentar sequer conter a insurgência. E aí termina assim o editorial. A ferocidade dos ministros do combate ao corte de gastos parece se basear na certeza de que não precisarão cumprir a ameaça de debandar do governo. Afinal, antes delas, Lula já havia interditado o debate sobre as políticas que mais poderiam ajudar no ajuste e atingem justamente suas áreas. Acabou. O problema desse governo é o ministro da Economia tentando convencer o presidente da República de fatos que ele tem como definitivos na sua mente. Crônica de um vexame. Olha esse editorial. Belém é pouco aparelhada para um evento internacional como a COP em 2025. O prazo é curto e as adaptações podem custar caro e se tornar obsoletas. É preciso considerar as alternativas. Tem um artigo do Zé Goldenberg, lembra, foi ministro, Como combater o aquecimento global. Aí, não pensa que é um artigo técnico, não, é uma figura interessante esse José Goldenberg. Ajudar os países em desenvolvimento a crescer sem aumento das emissões atende ao interesse dos países mais ricos, porque as emissões não têm fronteiras. Legislativo controla mais o orçamento que em países ricos. Aqui eu estou vendo do Brasil para o mundo. Aqui, olha, um seminário, e a grande novidade desses seminários, tem outro seminário aqui sobre o Brasil, que chamam Summit Agro, esse aqui, é que você acredita, vão ser aqui no Brasil, vão começar a discutir o Brasil aqui no Brasil. Nossa, não vai ser em Portugal, não vai ser em Nova York, não vai ser em Paris. Aliás, o Hélio Gasperi diz o seguinte, olha, esses deputados que estão indo representar o Brasil na posse do Trump não estão nem convidados, nem vão entrar lá, vão ficar assistindo pela televisão, vão para Nova York. Aí o Sarney deu uma entrevista assim, sou amigo do Lula, gosto dele e devemos apoiá-lo. Ex-presidente festeja resultados do MDB nas eleições municipais e faz elogios ao atual governo. Bacana o Sarney, né? Esse homem, a história ainda vai fazer justiça ao Sarney. Sou testemunha de muitos acontecimentos políticos delicados que ele conseguiu torear no seu período de governo que ele assumiu, era vice do Tancredo, você lembra? Henrique Meirelles, olha o título, Preparar o Brasil para a era Trump. Governo pode fazer sua parte ao levar política fiscal
para o campo mais restritivo. Olha as coisas que a gente vai ouvindo. Bom, tinha muita coisa ainda para falar. Reunião no Rio de Janeiro, Brasil se preparando para receber babá, dia 18, 19, enfim. E tem que terminar. Aqui estão me fazendo sinais desesperados que tem que terminar. Quem tomou café conosco nesta segunda-feira? Lourdes Jesus, João Crete, Milton Borges, Jonas Fernandes, Hamilton Ribeiro, Sônia Maria, Adriane Alves, Genésio Carlini, Alenilda Teixeira, Irineu Sartori, eu vou tossir, desculpe, João Vitor de Brasília, Maurícia Carvalho de Goiânia, Marcos Ramos de Jequitibá, olha que Jequitibá, Minas Gerais, desculpe, Jequitibá, que nome lindo, Edson Martinez de Campinas, Luiz Bonanza e Larissa Lemos, Antônio Olegário e Ronaldo Custódio. Pessoal, chegamos ao final. Muito obrigado por sua atenção. Mais do que nunca, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.